Olá, meus queridos alunos do 5º ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou a professora Euridice Pereira. Vou trabalhar convosco os conteúdos da língua portuguesa através do programa Aprender e Estudar em Casa. Então, vejamos qual é o nosso marco de hoje e quais são os objetivos a serem atingidos nesta aula. Então, hoje vamos trabalhar o texto narrativo e no final desta aula, o aluno deve ser capaz de identificar um texto narrativo, reconhecer a sua estrutura, identificar as categorias da narrativa e distinguir os tipos de narrador. Então, vamos ver o que temos aqui na imagem. O que estão a observar na imagem? Ali temos, provavelmente, uma avó a contar histórias aos seus netinhos. E também na segunda imagem, temos um avô, ou um tio, ou um pai a contar uma história aos meninos. Então, vejam só, contar, narrar é a mesma coisa. Então, o que é um texto narrativo? Um texto narrativo é um tipo de texto em que o narrador relata os acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Ali, quem é o narrador? O narrador é quem conta ou relata os acontecimentos para o leitor. Então, temos uma pequena observação que numa narrativa pode conter diálogos e passagens descritivas que contribuem para uma melhor caracterização dos espaços onde a ação decorre e dos seus intervenientes, mas o texto continua a ser predominantemente narrativo. Agora vamos ver as características do texto narrativo. Ali temos quem, que são as personagens que realizam a ação. Depois temos uma outra característica que é o quê? A ação, os acontecimentos e as peripécias que constituem uma narrativa. Depois temos uma outra característica que é o local onde se passa a ação. Depois temos quando, que é o momento em que decorre a ação. Depois temos uma outra característica que é como, que indica como a ação se decorre dentro de uma narrativa ou como se desenvolve. Depois temos uma outra característica que um texto narrativo faz uso de verbos de ação. Por exemplo, andar, fugir, correr, saltar, ver, mostrar, entre outros. E depois temos uma última característica, que é o uso frequente do presente e do pretérito perfeito do indicativo. Agora vamos ver a estrutura de uma narrativa. Num texto narrativo, a história é dividida em 3 partes. Temos a introdução, se quiserem também o princípio ou o início, que corresponde à situação inicial, que nos dá a conhecer as personagens e alguns antecedentes da ação. Ainda neste momento, muitas vezes, aparecem a localização da ação no espaço e no tempo. Temos a segunda parte, que é o desenvolvimento, que podemos também chamar do meio, que é o facto central da história, que é onde acontecem todas as peripécias ou, se quiserem, vários acontecimentos dentro de uma narrativa. Depois temos a conclusão, que corresponde à parte final da história, onde vamos conhecer o desfecho da história, que pode ser aberta ou fechada. Então, temos elementos de uma narrativa. Então, dentro de uma narrativa, temos personagem, temos tempo, temos espaço, temos narrador e temos a ação.
Então, vamos classificar o narrador quanto à presença. Dentro de uma narrativa, o narrador pode ser participante, pode ser não participante. O narrador é participante quando ele participa da história e conta na primeira pessoa. É conhecido também pelo narrador presente. E narrador não participante é quando ele não participa da história, apenas conta e normalmente na terceira pessoa, porque ele não faz parte da história. Continuando, vamos ver as personagens. Personagens são entidades reais ou imaginárias que participam na história, que podem ser pessoas ou animais. Depois temos classificação das personagens quanto ao relevo. Quanto ao relevo, as personagens podem ser principal ou secundária. A personagem é principal quando ela é mais importante da história e desempenha um papel central. Personagem secundária é quando desempenha um papel menos importante do que personagem central. E temos a personagem figurante, que é quando desempenha um papel irrelevante ou apenas ilustra um espaço. Depois vamos ver o que é uma ação. Uma ação é uma sucessão de acontecimentos vividos ou experimentados pelas personagens. Uma ação é dividida em 3 momentos: a situação inicial, o desenvolvimento, ou podemos dizer o meio, e o fim. A ação pode ser principal ou secundária, aberta ou fechada. A história é aberta quando não se conhece o final da história. Nesse caso, o leitor é chamado a usar a sua imaginação para dar um final à história. Depois temos o espaço, porque já falamos de outras categorias, temos o espaço. O que é um espaço? O espaço é o lugar onde decorre a ação, ou seja, onde a ação se desenvolve. Mas a ação acontece num determinado tempo. Então, tempo podemos dizer que pode ser de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, na semana passada, no ano passado, ontem, instantes, etc. Então, agora vamos ler um pequeno texto. A história do caracol na cidade. Era uma vez um caracol que não queria continuar a viver no bosque. Entre as árvores era tudo muito estreito. Por isso foi se deslocando, levando consigo a sua casa redonda, passou pelo prado, pelos campos e pelos caminhos. À noite, chegou à cidade e continuou a deslocar-se pelas ruas até que chegou a manhã. Viu-se então no meio de uma enorme praça e ficou logo com medo. As casas das pessoas eram tão grandes e a do caracol tão pequena. Estava tão só que a única coisa que o rodeava era o ar e nem sequer havia erva. O caracol meteu a cabeça na sua casa e ficou quieto e em silêncio. Os meninos da escola passaram pela praça e disseram: "Olha que caracol tão bonito que está ali." O caracol mostrou a cabeça, sentia-se muito feliz. Os meninos pegaram nele com muito cuidado e um deles levou-o para um jardim. O caracol gostou tanto daquele lugar que ficou na cidade para sempre. Desde então, tornou-se um caracol citadino. Então, gostaram do texto? Entenderam? Então, vamos fazer um pequeno exercício para vermos.
Então vamos aos exercícios. Ali temos exercício 1. Assinala a opção correta. O texto descreve uma paisagem ou o texto conta uma história. O exercício 2. O texto tem 3 parágrafos. Completa de acordo com os acontecimentos de cada parágrafo. Temos no primeiro parágrafo a situação inicial. O caracol já não gostava de viver no... Temos no segundo parágrafo as peripécias pelas quais o caracol passou. O caracol saiu do bosque, passou muitos lugares até chegar à cidade. Aí sentiu-se sozinho. Apareceram os meninos e um deles levou-o para um... No terceiro parágrafo, a situação final. O caracol gostou da... E aí ficou a viver para sempre. Agora vou dar-vos um tempinho para resolverem. Já terminaram? Agora vamos fazer a correção. Ali na pergunta 1, assinala a opção correta, então o texto conta uma história. Ali no exercício 2, primeiro parágrafo, situação inicial, o caracol já não gostava de viver no bosque. No segundo parágrafo, o caracol saiu do bosque, passou muitos lugares até chegar à cidade. Aí sentiu-se sozinho, apareceram os meninos e um deles levou-o para um jardim. No terceiro parágrafo, o caracol gostou da cidade e aí ficou a viver para sempre. Toda a gente fez assim? Muito bem, eu sei que são inteligentes. Depois vamos continuar com outro exercício. Classifica o narrador quanto à presença. Quais são as personagens do texto? Onde ocorreu a ação principal? Quando ocorreu a ação? Vou dar-vos um tempinho para resolverem. Já terminaram? Agora vamos à correção. Então, classifica o narrador quanto à presença. O narrador quanto à presença é não participante. Quais são as personagens do texto? As personagens do texto são o caracol e os
Meninos, onde ocorreu a ação principal? A ação principal ocorreu na praça. Quando ocorreu a ação? A ação ocorreu de manhã. Então, gostaram da aula de hoje? Viram como é simples o texto narrativo? E os exercícios também são interessantes. Então, já estamos no final da nossa aula. Vamos fazer uma pequena recapitulação. O que é que vimos hoje? Vimos um texto narrativo, vimos a estrutura do texto narrativo, as suas características e também vimos os elementos de uma narrativa. Espero que entenderam muito bem a aula de hoje. Bom, chegamos já ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Beijinho a todos.